guia de musculação do mundo foi atualizado esse ano. E esse é o episódio 11 do Esse Não É Mais Um Papo sobre Corrida, que falamos sobre mulheres no esporte. E eu sou a Flávia, doutora em bioquímica, treinadora de corrida, corredora e uma apaixonada por esse universo feminino. E hoje, o nosso bate-papo vai ser justamente sobre um documento que saiu esse ano, um artigo publicado, de uma das organizações mais importantes da medicina do esporte, que é o American College of Sports Medicine, e fala justamente sobre treinamento de força. E o mais legal, já te trazendo um spoiler, é que ele não fala nada de técnicas inovadoras, mas sim de algumas coisas que corredores, inclusive mais experientes, já vêm fazendo há muito tempo. Antes de trazer quais são os pontos relevantes desse estudo, é bem interessante a gente conversar e falar um pouquinho sobre por que esse estudo em si é tão relevante e tem um peso científico tão grande. Quando esses pesquisadores se reúnem, fisiologistas, médicos do esporte, eles acabam estudando inúmeros artigos ao longo do tempo, bons artigos e bons estudos ao longo do tempo, e eles fazem esse documento que chama Positional Statement. É como se fosse do tipo assim, regras e normativas para se seguir para se ter bons resultados. Esse documento ele foi atualizado há 17 anos atrás e agora ele vem com uma visão muito mais nova, com dados muito mais efetivos dos artigos que norteiam, dos artigos que já estão publicados sobre treinamento de força, principalmente em populações saudáveis, não levando muito em consideração adolescentes, nem pessoas com alguma condição específica de saúde, como hipertensão, dentre outras condições. Na prática, esse documento que saiu esse ano, ele é como se fosse um grande guarda-chuva que pega inúmeros estudos mostrando o que funciona e o que não funciona. É como se fosse uma diretriz a ser seguida através dos vários estudos que foram feitos de melhor qualidade científica. Então vale a pena confiar num documento como esse. Nesses 17 anos é que o documento antigo que foi feito em 2009, ele é um documento muito mais prescritivo. Então, você precisa fazer 3 séries de tantas repetições com uma carga X para você conseguir ter hipertrofia. Mas esse documento que saiu agora, ele tem muito mais para tirar um pouquinho o véu do que foi aquele documento antigo. Principalmente numa das questões que colocava que a gente deveria fazer pelo menos 20 horas de treinamento de força por semana, o que é muita coisa. A grande maioria das pessoas consegue treinar ali 2, 3 vezes por semana. Isso a grande parte da população. Para atingir 20 horas de treinamento semanal, a gente teria que treinar 5, 6, 7 vezes por semana, mais de 1 hora por dia, inclusive. E apesar desse documento de 2026 trazer um pouco mais de flexibilidade, o que me chamou mais atenção foi justamente que parece que os pesquisadores olharam o que é importante para a gente ter qual é a dose mínima, o que eu preciso fazer de mínimo no meu dia a dia para que eu consiga ter os resultados de um treinamento. Então esse documento desse ano vem muito ao encontro disso. Ao invés de colocar ali 5, 6 vezes por semana, 20 horas semanais, sessões de mais de 2 horas de treino, treino com muita carga, com muita repetição, eles vêm com um outro olhar, com uma outra visão, de trazer o que você tem que fazer minimamente para conseguir ganhar força, hipertrofia, ter todos os benefícios de um treinamento de força, mas não precisar passar tantas horas assim lá na academia. E eu acho que essa é a grande novidade do estudo, eu acho que essa é a grande novidade dessa diretriz de 2026, é que ele traz como uma estratégia do mínimo eficiente. Uma coisa que chamou muita atenção nesse novo documento é que eles colocaram exercícios em casa, exercícios com mini band, com fitas elásticas, né? Exercícios com o peso do corpo, como sendo estratégias que podem ser utilizadas para ganhos pontuais de força e que não precisam ser negados, como tinham alguns resultados no de 2029. Agora a diretriz separa justamente por objetivo: força muscular, hipertrofia, potência.
E quando a gente fala de força, é bem importante a gente separar o que é força e o que é hipertrofia. A força, ela não necessariamente está ligada à hipertrofia, que é aquela hipertrofia que aumenta o tamanho do músculo, mas ela pode estar diretamente ligada com o aumento do número de fibras musculares. De uma forma mais prática, para que você consiga visualizar e talvez faça mais sentido para você, imagina assim, ó. Imagina aquela pessoa que tem a fibra muscular bem aparente, sabe? Que é uma pessoa pequenininha, só que o músculo aparece bastante. Essa pessoa tem uma hipertrofia intramuscular. E daí existem outras pessoas que buscam ganhar um tamanho de músculo, então ficar mais grandão. Essa é uma segunda hipertrofia. E o evento de aumentar a força é uma outra questão que pode ou não estar atrelada à hipertrofia. Espero que isso faça sentido na sua cabeça. Mas falando de força pura, que é principalmente a valência que a gente pensa em ganhar quando se é corredor, por exemplo, que a gente tenha uma transferência para o treinamento de corrida e te torne um corredor mais econômico, a diretriz fala o seguinte: se o objetivo é maximizar a força, a literatura continua favorecendo cargas elevadas, múltiplas séries e aproximadamente 3 sessões semanais. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você precisa treinar com uma carga boa para você conseguir fazer entre 6 a 8 repetições no máximo e que as 2 últimas repetições sejam muito difíceis de fazer. Esse é um ajuste fino que a gente faz por percepção. Então, se você tá ali fazendo 8 repetições e você percebe que com a carga que você tá usando você conseguiria fazer mais 5, 6, 7 repetições, a carga não está ajustada. Em termos técnicos, o artigo traz de até 80, 90% de um RM. Seria uma carga ótima para você gerar força máxima. Múltiplas séries. Aqui ele fala de um efeito cumulativo. Então, se você fizer 2 séries, vai ser melhor que uma. Se você fizer 3 séries daquele mesmo exercício, vai ser melhor que 2. Mas parece que adicionar mais séries depois de 3 pode não ter mais efeito. Ele vai provocar um efeito semelhante a 3 séries. Aí a gente pensa lá nos corredores que já estão cansados com alto volume de treinamento. E quando a gente pensa em adicionar mais estímulo para um corredor, pode ser que às vezes a gente peque por tentar trazer mais benefício onde simplesmente não vai ter. Então, fazer entre 3 e 4 séries por exercício, ele fala por grupamento muscular, é tão efetivo quanto fazer 5, 6 séries. Então, aqui parece que a carga é superior a colocar inúmeras séries do mesmo exercício. E eu acho que o ponto mais interessante na questão do ganho de força máxima é justamente em pensar que eu não preciso ir 6 vezes para academia para ter esses resultados. Eu posso ir 2 ou 3 vezes no máximo, o que é muito interessante e corrobora com os estudos feitos para corredor, onde diz que 2 sessões de treino já provoca efeito em economia de corrida. Para a hipertrofia muscular é que o artigo traz algumas coisas muito interessantes e bem diferentes do que se acreditava no passado. Sobre a carga, intervalo de 30 a 100% de um RM pode provocar efeito na hipertrofia muscular. E aqui está um ponto muito legal, que é onde vem o treinamento em casa, treinamentos com elástico, treinamentos isométricos, que esse artigo mostra como sendo efetivos também. Significa que uma baixa quantidade de peso pode sim te trazer efeito para a hipertrofia. Para a força, talvez essa carga tão baixa não provoque o efeito que você está buscando, mas para a hipertrofia pode provocar. Então significa que para você ganhar hipertrofia, não necessariamente você vai ter que subir a carga, fazer exercícios com cargas muito altas para conseguir esse benefício. E outro ponto muito interessante do que se refere à hipertrofia, que se acreditava no passado, é que para ter efeitos sustentáveis, a gente tinha que fazer ali séries de 15, 18, 20 repetições. Essa diretriz já mostra o contrário. Parece que volumes muito altos podem provocar um platô.
Então, talvez o nosso olhar tenha que se voltar mais para a carga do que para um volume tão alto, tanto no que se refere à força quanto ao que se refere à hipertrofia. Uma das questões que ele aponta como sendo uma virada muito grande de chave do documento anterior para esse documento de agora é a frequência semanal, que foi o spoiler que eu já te dei lá no começo. Antes se acreditava que para ter mais resultado eu tinha que treinar mais vezes por semana e expor o meu músculo a mais estímulo por semana. Então, para a parte prática, eu não podia agachar só uma vez por semana, eu tinha que agachar 3 vezes na semana e fazendo volumes muito altos. A diretriz desse ano já demonstra que se eu fizer o agachamento com a carga ótima para ter o benefício que eu quero, com um volume ótimo para ter o benefício que eu quero, eu não preciso ficar expondo o meu músculo a vários estímulos por semana. E isso é muito legal pensando na questão de recuperação do corredor. Significa que eu posso ter o efeito que eu quero para força, sem expor o corredor a mais estímulo e deixar ele mais cansado. Então, eu consigo maximizar os resultados sem expor tanto o corredor a vários estímulos, às várias sessões de treinamento, a várias horas de musculação. Até porque, vamos conversar, né? Nós corredores, às vezes, temos uma certa dificuldade para aderir ao treinamento de força, a gente não gosta muito da musculação, né? Mas esse documento traz justamente isso. Olha só o que eles vêm tirando, assim, limpando a nossa lente quando se refere ao treinamento de força. Treinar até a falha não é importante para você conseguir benefício tanto na hipertrofia quanto na força. Treinar com restrição de fluxo sanguíneo. A velocidade da execução, que tinha muito antigamente, desce lento, sobe rápido, desce muito lento e sobe muito lento. Se você não fizer isso, você não vai ter benefício. Ordem dos exercícios, treinamento até a falha, que eu já comentei, modelos diferentões de periodização e programação do treinamento de força, muitas variações complexas de carga, por exemplo, começa com muita carga, fazendo 5, 6 repetições, depois você aumenta e faz 12 repetições com menos carga. E tudo isso esse documento vem trazendo como sendo, tipo, pode ser uma cereja do bolo aqui, mas os estudos mostram que eles não têm grandes efeitos. O que muda o jogo quando se fala em treinamento de força é consistência. É ir lá, comparecer, fazer o que tem que ser feito, colocar a carga que tem que ser colocada. Não negociar com os halteres menores porque você está naquele dia, naquele mês, naquele ano, que você não quer colocar uma carga e passa ali se enrolando para não fazer. E uma coisa muito importante que os autores enfatizam é que não é que isso aqui não funciona. Ele pode funcionar muito bem, mas isso aqui não é importante, necessário, justamente para te conseguir os objetivos que tu quer dentro do treino de força. Eu acho que sai muito daquela coisa de dificuldade, deixar mais complexo para simplificar. Do tipo, fazer o arroz e feijão bem feito, sabe? Uma coisa importante também que o artigo traz é frente à sobrecarga progressiva, ou seja, os ajustes que você vai fazer conforme você vai treinando. Quanto mais treinado você for, menor a sua janela de treinabilidade. Pensa assim, se você é uma pessoa sedentária que está começando a treinar, você tem muita coisa para melhorar, então sua janela de treinamento ela é muito grande. Já pessoas mais treinadas têm uma janela um pouco mais estreita, porque já treinaram muita coisa ao longo do tempo. Então imagina que você está treinando musculação há 5, 6, 7 anos. A sobrecarga que você vai ter que fazer e o ajuste fino, ele é muito mais lento, justamente porque você já está com uma carga boa, você já está treinando próximo de sua carga máxima. Então para ter ganhos de sobrecarga, de força pura, de hipertrofia, é um pouco mais difícil. Já pessoas que estão começando a treinar têm essa janela mais larga. Então, imagina que no mês que você começou agachando só com o peso do seu corpo.
No segundo mês, você já está colocando um halter, uma barra de 5, 10 quilos. Daqui a pouco, você vai colocar uma barra de 10, 15 quilos. Você consegue perceber que essa janela é muito maior para um indivíduo sedentário do que é para um avançado? Então, os ajustes finos dessa carga que você está usando, que é aquela história que eu falei lá no começo do episódio, do tipo de olhar, não, aqui eu consigo fazer 5, 6, 7 repetições a mais com essa carga. Pera, então essa carga não está adequada para o meu treino. Lógico, você não vai colocar uma carga supra máxima onde você tem dor articular, não é esse o objetivo. Mas dentro de uma coisa normal, onde você não tem dor e você está percebendo que a carga está muito leve, esse ajuste fino é muito importante. E lembra do spoiler que eu dei lá no início do episódio falando que uma das coisas mais legais desse estudo é que ele mostra que treinos alternativos, como treinar em casa, fazer exercícios com mini bands, fazer exercícios em circuito com o peso do corpo, podem ter alguns resultados bem significativos e expressivos na força. Então, esse documento desse ano mostra justamente isso. Não necessariamente para toda a população, mas ele pode ser um estímulo muito interessante para muita gente, principalmente para quem está começando. Um dos mitos que esse artigo quebra também é sobre segurança. Existe uma percepção relativamente comum que a musculação é um exercício onde se apresenta muito risco. Os dados dessa diretriz apontam justamente o contrário. Em mais de 38 mil participantes avaliados, incluindo mais de 11 mil idosos, o treinamento resistido não aumentou o risco de eventos cardiovasculares graves. Curiosamente, eventos cardiovasculares agudos ocorrem menos frequentemente durante treinamento de força do que durante os exercícios da endurance, corrida, pedal, enfim. Então isso é bem importante a gente ressaltar. E uma coisa que precisa ficar muito clara para corredores. Se você já é uma pessoa que treina regularmente, não adianta você ir para academia e colocar um halterzinho de 2 quilos esperando transferência do treinamento de força para a corrida. Você não vai ter essa transferência. O que é importante para corredores é força. E para gerar força muscular, a gente precisa de sobrecarga. Lembra do que a diretriz falou? Cerca de 80% do RM? Então não adianta ir lá com um halterzinho de 2 achando que você está 80% do seu RM naquele movimento que possivelmente você não vai estar. E para fechar esse episódio, como pesquisadora e uma apaixonada pela ciência, eu acredito que ela vem nos trazendo cada vez mais ferramentas para facilitar a nossa vida. Como treinadora, é sempre muito importante, o que eu tenho de visão e carrego para mim, que é muito importante usar a ciência no dia a dia. Claro, e obviamente sem esquecer que do outro lado quem está recebendo é o ser humano. E que ele precisa ser olhado, observado, entendido. O treinamento tem que ser individualizado, porque o que pode dar certo para um, pode não dar certo para outro, e não quer dizer que a gente não vai usar a ciência para isso. Eu espero que essa conversa tenha feito sentido para você. Te espero na semana que vem. Um beijo